Maria, a sua formação você disse que é nutrição, né? Isso. Como surgiu o desejo, a vontade de cursar o curso de nutrição? Então, essa história da nutrição, ela é um pouco engraçada, Matheus, porque nós somos lá em casa em 5 filhos, e eu sou a mais nova dos 5. Então, são 4 meninas e um menino. E eu sou a mais nova, né? Uma diferença de 10 anos para mim e da minha irmã mais velha. Minha mãe gostava muito de ter bebê, então ela decidiu ter vários filhos. E eu sempre, na minha infância, gostava muito, gosto ainda de criança, de cuidar de criança de uma forma geral. E eu queria fazer medicina para ser pediatra. Mas a minha mãe sabia, né, da dificuldade de passar num vestibular público de medicina. Então, como a gente era em 5 filhos, né, o meu pai sempre falava assim: olha, tem que passar na universidade pública. Porque se passar na universidade privada, eu vou ter que pagar a universidade para 5, né? Então, imagine a dificuldade. Então, ele nos proporcionou, graças a Deus, que todos nós estudássemos, né? Tivesse a oportunidade de estudar, apenas estudar, né? Nessa fase aí de estudos. E estudamos em boas escolas, fizemos cursinho. E eu tinha uma das minhas irmãs, a minha irmã do meio, a Denise, ela fazia nutrição. Cursava nutrição. E a minha mãe começou a falar comigo assim: por que você também não tenta nutrição? Acho que você vai gostar. Você pode trabalhar com nutrição infantil também, etc, né? Enfim, ela foi colocando isso na minha cabeça. E chegou a hora de fazer a inscrição para o vestibular. E eu não sabia realmente o que eu ia fazer. Qual era o curso que eu queria, né, cursar. E chegou um dia antes ali da inscrição. Naquela época a inscrição era manual, a gente fazia, mandava pelo correio, não era online como é hoje. Chegou no último dia, eu marquei a nutrição. Falei, então, vai na nutrição mesmo. Aí fiz minha inscrição para nutrição. Aí saiu o resultado. Na época o resultado saía no rádio, não era na internet. Então a gente sempre escutava na rádio o resultado da universidade, dos aprovados, e também saía no jornal. E eu não passei nessa primeira chamada na Universidade Federal, então eu fiz nutrição. Naquela época também tinha poucas faculdades, então eu fiz nutrição na Universidade Federal, tentei. E tentei medicina também em uma universidade particular. E então, como eu não havia passado, eu vi que eu estava bem colocada, mas não havia passado. Então, minha mãe me inscreveu no cursinho novamente. Comecei a fazer cursinho lá no cursinho Dom Bosco, na época. E eu estava na minha primeira semana de aula do cursinho. E um dia eu estava na aula, e uma aula normal, e o diretor foi lá e me chamou. Falou: quem que é a aluna Maria Tereza, né? E eu me identifiquei. E ele falou assim: eu vou te convidar para você sair da sala. E ficou aquele burburinho. O que que aconteceu? Aí eu tava saindo da sala e ele falou assim: não, volta e pegue teu material. Bem sério, né? E todo mundo ficou: meu Deus. Eu pensei: alguém morreu, só pode, né? Alguém da família deve ter morrido, alguma coisa aconteceu. Aí saí da sala e ele falou assim: agora entre naquela salinha ali que tem uma pessoa te esperando. Daí eu entrei na salinha, tava minha mãe, meu pai, minha irmã, que eu tinha sido chamada. Então, na universidade, uma vizinha tinha visto no jornal o meu nome. E eu tinha sido chamada na segunda chamada para entrar, então eu ingressei naquele ano mesmo, no segundo semestre. Comecei a fazer nutrição na Universidade Federal do Paraná. Que alegria, Uhum. Maria Tereza. Deve ter sido Foi bem emocionante, né? bacana, algo inesquecível. E na faculdade, você já de início se identificou com matérias relacionadas a controle da qualidade, vigilância Não, sanitária? não. Eu, assim, não me identifiquei muito com a área clínica. Então, era uma área que eu não gostava muito. Veja, como eu queria fazer medicina, mas não me identifiquei com a nutrição clínica, né? Então, fui para o lado oposto. A minha irmã, que fez nutrição, se formou, ela foi para a área clínica. Trabalhou muitos anos, inclusive, no Hospital de Clínicas, aqui de Curitiba. E eu não. Mas, então, eu tinha essa ideia de fazer concurso público. Eu fazia várias bolsas de extensão e terminei a faculdade e até trabalhava como professora numa bolsa de extensão. E comecei a fazer concurso, vários concursos públicos. E até que fui aprovada nesse da prefeitura que eu trabalho hoje. Mas comecei primeiro nas políticas de alimentação e nutrição. Então, Ah, trabalhava com Bolsa Família. Aqui no Paraná, a gente tem o programa Leite das Crianças. E educação nutricional, avaliação nutricional dos alunos, das escolas. Então, quando eu entrei em 2005, fiquei de 2005 até 2009 nas políticas de alimentação e nutrição do município. quando você entrou no município de Pinhais. Isso. Ah, tá. Então você saiu da faculdade e logo já passou no concurso. Isso, eu me formei em novembro de 2003. O ano passado fiz 20 anos de formada.
E comecei na prefeitura em agosto de 2005. Há pouco tempo, Pouco né? tempo. Uhum. E você fez estágios na faculdade? Fiz estágios, mas assim, estágios mais assim nesses projetos de extensão que eu participava, que era de avaliação nutricional de algumas comunidades quilombolas, indígenas. Ah, sim. Trabalhava mais nessa área, assim, de educação nutricional e avaliação nutricional. E na vigilância sanitária mesmo, então, você foi designado em 2009. 2009, eu tinha saído de licença maternidade da minha filha Maria. Quando eu retornei de licença maternidade, que foi finalzinho de agosto de 2009, a diretora que estava lá na época me convidou, então, para assumir a gerência da vigilância sanitária. A atual gerente estava saindo Ah, você já entrou como como gerente? Já gerente. entrou mandando, então. Ó, tá vendo? E ela me colocou esse desafio, né, diretora da época, de assumir a coordenação. E eu aceitei, eu pensei assim, acho que eu vou ficar uns 3 meses aqui. Não vai dar certo, eu pensei assim, eu vou aceitar, né, porque é um desafio, eu gosto de desafios. Mas eu acredito que daqui uns 3 meses já me mandam embora. E tô aí completando agora 15 anos que eu estou na coordenação Ou da seja, mesma equipe. entrou sem expectativa alguma. Exatamente. E qual que era a sua visão de vigilância sanitária antes de entrar na vigilância sanitária como uma servidora pública ou uma profissional de nutrição? Que visão que você tinha? Então, eu acompanhava, como na época que eu atuava nas políticas de alimentação e nutrição, não tinha uma profissional nutricionista na vigilância sanitária. Então, de vez em quando, eles me chamavam e eu fazia algumas inspeções porque era o mesmo departamento, só que setores diferentes. Então, eu participava com eles de algumas inspeções, eles me chamavam, eu ia, então eu tinha uma noção geral dessa parte das inspeções. Mas não dessa parte, assim, gerencial, de tudo que fazia, qual que era a complexidade do trabalho, né? Então, que eu fui conhecer mesmo quando eu comecei a atuar. E você gostava de fazer essas inspeções já? Gostava, Você já se gostava. imaginava dentro da vigilância sanitária? Então, eu gostava porque eu acho que quem trabalha na vigilância sanitária, principalmente no município, tem muitas indústrias, como é o caso do meu, é uma área onde você conhece por detrás da produção de um alimento. Então, todo mundo tem curiosidade de saber como que uma farinha de trigo é produzida, como que um suplemento alimentar é produzido. Então, eu tinha essa curiosidade de conhecer os processos, né, produtivos. Então, eu achava bem interessante e gostava quando eles me chamavam, porque eu lembro que até me lembro que uma vez eu fui numa indústria de tomate seco, a gente foi conhecer lá, então, na próprio Moinho, tem lá no meu município. E achei muito interessante conhecer o por trás, como que é produzido os alimentos. Então, era algo que eu me interessava. E também essa questão da adrenalina, assim, de cada vez ser uma coisa diferente, de atuar ali, você nunca sabe o que vai acontecer no momento de uma inspeção. Então, eu gostava disso, assim, de não ter rotina, né? Quando eu participava junto com eles, desses momentos. Ah, interessante.